Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Às sextas-feiras temos connosco o Dr. António Frangulos, que faz então análise de alguns temas revelados por nós durante a semana. Hoje vamos começar mesmo com estes novos ataques à Mocímboa da Praia. Boa noite, Dr. Frangulos. Tivemos então a informação de que possivelmente os homens armados que atacaram 3 postos policiais há alguns dias atrás voltaram a atacar a Mocímboa da Praia. Na sua opinião, Dr. Frangulos, o que é que está por detrás destes ataques? Será que é uma retaliação pelas baixas que este grupo teve no confronto então com a polícia? Sabemos então que mais de 11 membros deste grupo de bandidos foram abatidos pela polícia. Primeiro, boa noite aos que nos ouvem, né, dentro e fora do país, e dizer que, bom, eu fui muito cauteloso no início a atacar este assunto. Porque deserto de informações não seria de bom tom, nem de boa filosofia andar aqui de especulação em especulação. Mas à medida que o tempo vai passando, o indivíduo vai se apercebendo que há qualquer coisa mais e de grave ainda. Nós começamos por ouvir o nome da Al-Shabaab. Al-Shabaab é, portanto, uma seita religiosa que, ao nível da religião cristã, quase que se assemelha com uma outra que não quero referir o nome, com risco até de se invesperarem comigo. Então, queria dizer o seguinte, que este grupo, e eu isso já adiantava quando atacava este assunto a semana passada, já adiantava que pelo menos havia um sinal, que era o de saber manejar a arma. Bom, podia chamar bandido na medida em que saber manejar a arma não implica necessariamente pertencer a uma organização um bocadinho mais formal, mas saber manejar a arma implica ter o conhecimento prévio de manejar a arma. Mas o que está a acontecer aqui agora, eu estou-me apercebendo que de facto se trata de um grupo que até sugere-se ter estudado fora, só que estudou fora o que? O Alcorão, e que eu diz é o Conselho Islâmico, não é? Que acusa ainda o governo de ter feito ouvidos de marcador às suas denúncias em novembro de 2016. Portanto, essas denúncias foram feitas ao governador de Nampula, que me parece é onde está sediado o Conselho Islâmico, o senhor Vítor Borges, e há um relatório que teria sido feito, que o dossiê, que não estou a fazer publicidade do jornal, diz ter em sua posse, e que lá por dentro adiantava o seguinte. Foi dito que na província de Cabo Delgado registrava-se o surgimento de uma nova seita religiosa que se denominava de Al-Shabaab e que se destacava com maior enfoque nos seguintes distritos: Palma, Nangade, Mocímboa da Praia e Montepuez. Portanto, o mesmo relatório considerava que a província de Cabo Delgado, o Conselho Islâmico local encarava enormes dificuldades para exercer o seu papel devido ao surgimento desta seita, dada a característica de suas ações
não se identificaram com os princípios do Conselho Islâmico. E uma das características é a desobediência, portanto, civil, a negação às instituições formais, portanto, a começar, portanto, do próprio ensino formal. Negar as instituições formais significa defender, não é, uma instituição, uma criação de um outro Estado, de uma outra instituição, digamos, portanto, digamos, nacional. Mas olhando para como este grupo tem atacado, tem se organizado. Primeiro, assaltou o posto policial, isso Sim. foi a menos de uma semana, Sim. e depois voltou à carga. Isso mostra uma certa fragilidade da nossa polícia, das nossas instituições de inteligência para fazer face a situações de natureza. As instituições de inteligência falharam a bem nisso, porque este grupo, não é, saiu. Para onde foi estudar, ninguém está a saber dizer, voltou, instalou-se, começou a realizar as suas atividades hostis àquilo que é uma instituição formal, portanto, a convidar as crianças a vir para o seu ensino, portanto, eles vêm, digamos que, evangelizar, entre aspas, não é? Eles trazem uma doutrina religiosa, e eles querem, portanto, espalhar esta doutrina. E chamam, por conseguinte, as crianças para si, para ensinar, e apelam à desobediência. Portanto, as crianças a não irem e os pais, né, a não, portanto, levar as crianças para o ensino formal. E isto é uma afronta ao Estado. O Estado laico. O Estado, portanto, não, ao Estado. O Estado em si. O laicismo tem outra interpretação, embora as pessoas às vezes fazem confusão nela. Quer dizer, o laicismo é não ter uma igreja privilegiada. Não há uma proibição, mas a igreja tem que se conformar, não é, àquilo que é a lei desse Estado. Agora, este caso concreto é um grupo, não é, que apela a que os cidadãos não obedeçam o Estado e as suas instituições. Dois ou ademais, este grupo, para manejar a arma, porque está treinado. Então, lá onde foi aprender, né, o ABC do Alcorão, né, também aprendeu a arma com que objetivos. Então, estamos a ver, portanto, a sua reação, a reação, portanto, da instituição formal que é o Estado. E atacando no âmago, portanto, no distrito, um distrito em paz, alguns distritos até nem têm quartel, quando é um distrito em paz. Acha que este grupo, então, é associado ao Al-Shabaab? Não acho. Quem está a dizer é o Conselho Islâmico. Aí já posso afirmar. Já tem elementos para afirmar. O Conselho Islâmico é que diz que em 2016, novembro, numa reunião com o governador de Nampula, o Sr. Vítor Borges, eles denunciavam que estavam a ter dificuldades de trabalhar por causa de um grupo que apareceu aí, que está ligado à seita religiosa Al-Shabaab. Mas eu já estou simplesmente a, digamos, comunicar aquilo que eu já tenho conhecimento por uma, digamos, fonte, não é, autorizada. Mas nós temos então a autoridade, neste caso a polícia, a dizer, a descartar essa possibilidade deste grupo a pertencer ao grupo Al-Shabaab e temos então esta notícia do Conselho Islâmico a dizer... Repara que é muito delicado. Quer dizer, falares de Al-Shabaab, tu estás a fazer apelo a temores. Al-Shabaab
onde existe, nós sabemos o que o Al-Shabaab está a fazer. Ora, se este grupo é uma célula de Al-Shabaab, o que vem a gente não sabe. E os seus, vamos chamar, ancestrais, entre aspas, não temporalmente, mas por os antecederem, não é? Os que os formaram, os ligados a eles, é capaz de lá, onde o Al-Shabaab tem raízes, é possível virem voluntários. Vamos lá olhar para o terrorismo na Europa. Quais são, digamos, as acrobacias para poderem se infiltrar, porque eles não veem 2, 3, 5 indivíduos, um entra daqui, o outro entra dali, começa assim, podemos até dar o exemplo, assim como a Frelimo foi atravessando a fronteira para se juntar do outro lado de lá. E depois, também para entrar, não foi entrando em grandes grupos. Acha que este grupo quer então institucionalizar a Sharia no país? Já se fala em este grupo, não é? Falar do califado. Portanto, o califado é um Estado, não é? Islâmico, e que a Sharia é simplesmente o direito que se aplica no Estado Islâmico. Então, como eles são muito solidários e têm um projeto que eu mal conheço, mas a verdade é uma, eles são muito solidários, pode começar a entrar da mesma maneira como se penetra para a clandestinidade num território, para depois se reunirem, que o Moçambique tem um mato muito grande. Uma coisa é certa, é que eles vão trazer problemas de instabilidade no país. E ademais, com os erros que se vão cometendo, porque nós temos um problema também de organização ao nível de base, eu não digo ao nível de topo, mas ao nível de base, quando as nossas forças começam a ficar com cabeça quente, fazem 30 por uma linha. Por exemplo, eu já comecei a ouvir que andam membros da RENAMO, não é? Presos, porque eles, quando é assim, suspeitam tudo tudo que não são eles. E aí vão criando outro tipo de problemas, prender membros da RENAMO, hostilizar os membros da RENAMO numa altura que está-se a falar de paz. Eu não sei o que isso significa. Daí que, inclusivamente, já andam aí contra informações de bradar ao céu. Portanto, é um assunto que deve ser analisado com muita calma e tomar-se as medidas também, as medidas mais adequadas. Não agir-se apenas por emoção, porque agir por emoção pode trazer muito problema. Mas vejamos que eu li ainda, esta semana, que atacaram Memba. Um grupo que também grita Al-Shabaab. Atacou Memba. Memba é Nampula. Estamos a falar de uma província de Cabo Delgado, já estamos a falar de uma outra província que é Nampula. Então, já na província de Cabo Delgado, andam aí uns 5 distritos, ou 4, com as suas localidades. Ainda ontem houve um ataque, não é? Em Mitumbate, ou Mutimbate, eu como não conheço bem as localidades ali do sítio, mas um dos dois nomes está certo, ou Mitumbate ou Mutimbate, que até morreram 2 polícias numa coluna que vinha o próprio comandante provincial. Isto aqui não acontece há não sei quantos anos. Isto demonstra então uma pujança deste grupo armado que serve de alerta para que o nosso Estado... estão simplesmente a afrontar. Portanto, deixa de ser o crime comum, é um crime, portanto, neste caso especial, é contra o Estado, não é? Embora não tenhamos tribunais
especiais, como já foi o caso do Tribunal Militar, tudo mais, mas não deixa de ser um crime contra a segurança e defesa do Estado. Portanto, está a atacar o Estado, atacar um quartel, atacar uma esquadra, até se um dia tiverem que fazer história, vão dizer, atacamos esquadra do distrito X, da localidade K, Y, por aí fora. Portanto, poderá ser então um ensaio para, sim, para a própria Frelimo, quando escreve a sua história, diz, atacou o posto de... foi o posto de Macomia, ou lá o que foi, o primeiro tiro, né? Então, quer dizer, quando atacam o posto administrativo, estão a atacar o Estado. Quando atacam as quadras, estão a atacar o Estado. E atacam e ainda capturam as armas. Não, os jornais têm escrito recupera-se o que é seu. Eles capturam as armas, não é? E até agora ainda não há informação exata de quantas armas já estão nas suas mãos. Atacam aqui, atacam ali, vão capturando armas. E quantos são ao todo? Ninguém sabe dizer. E depois, há um pormenor. Eu dizia que a mata de Moçambique é muita e grande, né? E no meio de uma mata, um só treinado pode treinar um batalhão. Um só. E face a este cenário, qual seria então, ou qual deve ser a posição, neste caso, da polícia? O que é que deve fazer para evitar que novos ataques possam vir a acontecer no país? Mas antes de responder a esta questão, eu gostava que analisasse esta posição da polícia em não assumir de facto que este grupo pertence a Al-Shabaab. Acha que estará a querer tapar o sol com a peneira? Para evitar alaridos. Há instruções para evitar alaridos. Porque tu estás em Kisanga, Palma, não é? E é onde tens as plataformas, é onde tens os interesses dos americanos. Quer dizer, isto aqui é qualquer coisa que vai trazer uma instabilidade até... É uma forma de criar instabilidade num país para que se possa usufruir das riquezas que o Norte dispõe. E depois, quer dizer, passado algum tempo, pode vir a avolumar-se, a multiplicar-se, e ouvir dizer que é para um determinado distrito, né, ou uma localidade onde tem uma mina, eles estão lá instalados e extraírem as riquezas para, sei lá, uma série de fins, financiarem uma série de objetivos, etc, etc. Portanto, eu não quero avançar por aí, mas só, né, a instabilidade, digamos que, de negócios, por exemplo, dos investimentos, né, vai se ressentir. Só ouvir dizer que aquele país já tem células da Al-Shabaab, quer dizer, ninguém vai lá. Certo. Ninguém vai lá, porque pequenininha coisa, se for a ver, entra no Google mete informação até de um país e diz, olha, não vale a pena você passear por sítio Y, KZ, e mesmo em relação do business, também não vale a pena investir nos sítios Y, KZ, exatamente onde tem as riquezas que você quer vender. Com esta crise, você quer ver se resolve o problema das dívidas, estão a enfiar a faca pelas goelas. Então acha então que é aqui como se diz, uma mão externa para poder desestabilizar o país e conseguirem... Que seria por uma questão de análise, não é? E vamos lá, olhando para o histórico disto, a coisa de 20 anos atrás, né, ou 30, recrutaram estes miúdos de pequeno. A sua primeira educação foi esta, não é? Dar-lhes a educação que deram, não formar, porque não é o Estado a formar, e treiná-los militarmente e introduzi-los, devolvê-los à proveniência, mas com uma orientação clara de fazerem isto. Com que objetivo? Aí está. Por isso,
se andamos distraídos por este tempo todo, agora é a altura de se começar a fazer um trabalho concreto. Eu não sei se eles são tão, digamos, suicidas para, estando nas mãos da polícia, manterem-se de boca fechada, não dizerem nada, mas a verdade é uma. As poucas pessoas que eles têm nas mãos, portanto as autoridades nacionais de segurança, de investigação, que isto até já não é investigação criminal, pode aparecer lá, mas como peça requisitada, mas este caso aqui é um caso mesmo da segurança do Estado. Portanto, investigar para poder fazer uma explicação, digamos, cabal ao governo, ao chefe de Estado, afinal de que é que se trata. A nossa polícia está em altura de poder trazer mais informações. Esta situação não é de polícia de proteção, esta situação é de polícia de investigação criminal. Portanto, tem que, ou uma vez presos, virem para baixo para a sua investigação. Não se trata de nenhuma ofensa ao princípio do juiz natural, porque não é para julgá-los, mas para investigar, pode-se investigar. Ou transfere-se para Pemba, que é a capital de Cabo Delgado, para a investigação, e quem faz a investigação é a polícia de investigação criminal, para perceber. A polícia de proteção, o trabalho dela é garantir a ordem e tranquilidade, circulação de pessoas e bens ao nível do distrito. As investigações já saem até que se chegue à conclusão de que isto não é um problema só da ordem e tranquilidade, mas também é da segurança do próprio Estado. Os militares têm que entrar na mata a persegui-los. Mas há 2 dias a governadora da província veio a público a dizer que a situação estava completamente controlada e que não havia possibilidade então deste grupo voltar a manifestar-se. Mas 2 dias logo a seguir estava a fazer um ataque. Nós tivemos um ataque. Isso mostra um despreparo da própria polícia de investigação criminal e não só da polícia da proteção civil. A própria governadora que vem a dizer que não é verdade o que eu disse. Porque isto aqui é um pouco isto, fala-se disso, que se subestimou muito a informação. Portanto, e isto de informação eu não vou dar nenhuma responsabilidade à polícia de proteção, que nem é tarefa dela. É tarefa de segurança do Estado. Deviam ter feito o TPC no sentido de verificar a informação, se há ou não veracidade nela. A tarefa é verificar, não se perde nada. O Estado recebeu uma informação que estamos a ser infiltrados aqui e acolá, tem que se verificar. Não é boato, isto não é verdade. Relatórios, quando o comandante pega no telefone e pergunta se não é verdade. Não, isso não funciona assim. Agora é isto que estamos a ver, porque agora vai ter que se andar atrás do prejuízo. Exato. Mas houve então uma negligência por parte das autoridades quando teve a informação desta comunidade muçulmana dizer que havia um grupo que tinha objetivos obscuros e que não se deu muita atenção nesta aspecto. Na sua pergunta é só retirar o ponto de interrogação. Fica a afirmação como resposta. Houve negligência, sim. Negligência, menosprezo da informação. O que é negligência? É confiar não devendo confiar. Pensou de uma maneira não devendo pensar daquela maneira. Estão a mentir. É o que pensou. Não devendo pensar assim. Negligência. E negligência não desculpável até. Não desculpável. Exato. Mas há um dado importante com relação a estes 2 ataques. No primeiro, tivemos, infelizmente, baixas por parte da polícia, foram 3 no primeiro, infelizmente, mas do outro lado destes bandidos, foram mais de 11. E nestes confrontos, infelizmente, também tivemos 3 polícias que, infelizmente, perderam a vida. E 7 atacantes foram mortos. Isso mostra uma certa hegemonia, se é que nós podemos dizer assim, da própria polícia moçambicana em fazer face a estes ataques. Ou seja,
Abateu mais do que perdeu. E numa guerra... Uma vantagem. É uma vantagem da polícia, primeiro porque, sendo o atacado, né, defende-se melhor de quem lhe ataca. O que lhe ataca vem de fora para dentro. Ok? Exato. E o outro já está barricado, entrincheirado, está em melhores condições de fazer o tiro contra quem lhe quer atacar. É sempre um risco invadir, porque o invadido, quando também tem armas, não é? E agora que estamos a falar, até já estão a cavar trincheiras em volta dos sítios onde trabalham, de certeza, e criar outro tipo de barricadas e meios. Então, leva uma certa vantagem, mas nunca se sabe se o convite não é depois perseguir-lhes. Exatamente. Então, perseguindo-lhes para um mato onde eles melhor devem dominar. Se eles dominam, então aí a porca vai ter que torcer o rabo. Ok? Exato. Mas... Porque o guerrilheiro é no mato onde melhor se locomove. Né? O crocodilo é na água, onde tem mais força. Então, na cidade, não é para se fazer guerrilha. Exato. Se estes grupos formaram-se aqui em Moçambique, pode-se entender estes ataques repentinos e se calhar a polícia tenha sido apanhada desprevenida. Mas se este grupo realmente vem de fora e entram com armamento, entram com munições, isto quer dizer alguma coisa para o próprio Estado moçambicano. Quer sim. Mas também é preciso ver que o número de armas não há de ser muito superior em relação ao número de pessoas que entraram. Aquelas armas, quando muito, podem ter sido para um pontapé de saída, um take-off. Mas que as outras armas iam encontrar no terreno, como tem vindo os relatos a dizer que capturaram tantas armas, não sei o quê, na esquadra levaram tantas coisas. Agora, eu não sei, não posso adiantar muita coisa, mas na eventualidade de começar a entrar voluntários, aí já não são moçambicanos, de entrarem voluntários, ou vêm com armas desmontadas, ou sem armas, vão encontrar nestas, aumentar o número, indivíduos se calhar melhor treinados que este, isto vai dar, portanto, por águas de bacalhau. Vai dar por águas de bacalhau. Exato. Olhando então para estas situações que têm acontecido no nosso país, estamos a falar das dívidas ocultas, estamos a falar neste assassinato de Mahmoud Amurana, estamos a falar nestes dois confrontos, estamos a falar das dívidas ocultas. Como é que fica o nome do país a nível internacional? Já está mal, só fica pior. Só fica pior. Eu tenho pena, porque ainda há pouco tempo estávamos todos emocionados, falando de paz, não paz, mas isto vem a perclitar e depois lá está, quando a nossa gente começa a se enervar, não é? Entra em frenesi, onde fazer coisas que vão completamente ao contrário do discurso de paz. Daqui é nada de andar ao contrário do discurso de paz, porque também há oportunismos. Nós vemos ainda ver no caso do Amurano, vemos neste caso do Amurano, em que os oportunismos estão lá, a correr os oportunismos políticos. Vamos falar então destes oportunismos políticos daqui a pouco, ao analisarmos então, uma semana depois do assassinato do Adil de Nampula, Mahmoud Amurano, mas última questão com relação a estes ataques, que mensagens este grupo quer transmitir às autoridades moçambicanas ao atacar apenas a polícia e não as populações? Está contra a instituição formal, está contra o Estado. Até as próprias populações dizem e disseram desde o primeiro dia que eles dizem que vocês não se preocupem, nós queremos é a polícia, alegadamente na altura, porque tinha lá 1 ou 2 membros deles e tudo mais, mas mesmo sem membros deles, eles atacam. Portanto, eles dizem que não estão contra as populações, pelo contrário, estão com as populações, eles estão contra o Estado. Portanto, quando diz que está contra a instituição,
do Estado, está contra o Estado. Aqui não há como você separar a parte do todo. Você atacou a esquadra, atacou o Estado. Atacou uma administração, um posto ou administração do distrito, atacou o Estado. E eles não escondem essa parte que nós estamos a atacar o Estado. Porque eles, se são mesmo do grupo Al-Shabaab, eles negam o poder formal, o poder do Estado. Querem um poder, não é, religioso, o tal califado do Estado Islâmico. Então estaremos perante aqui uma célula do Estado temido em todo mundo, temido pelos Estados Unidos. São muitas células, Al-Shabaab aqui, Al-Qaeda ali, é tudo Al, né? Tanto é que já apareceu aí uma reação, não é, de que não são um grupo Al-Shabaab, porque, quer dizer, é como você dizer que vem aí o apocalipse, o fim do mundo. Falar do terrorismo, né? Neste caso, embora neguem, islâmico, cristão não é? Falar do terrorismo islâmico, embora o Islã não propugna o terrorismo, mas são indivíduos que professam a religião islâmica, que o fazem, daí que é um bocado difícil você não dizer, não é? Não pegar neste Islã como adjetivo e dizer o terrorismo islâmico. É uma ameaça global. Exato, mas estes grupos, sabemos muito bem que estes grupos não são combatidos apenas com a força braçal ou a força militar, mas também com a inteligência, porque dificilmente combater-se-á este grupo só com armas. É preciso um trabalho muito árduo para poder desmantelar. Aqui tens um grande perigo, é que esta gente não foi adestrada com a minha idade. Por aquilo que se sabe, estes indivíduos foram em terra idade e começaram a receber a primeira socialização nas mãos desse, quer dizer, é um grupo, digamos que é fundamentalista, ok? Eu costumo dizer lixiviado, e isto é muito perigoso. E temos exemplos, eu conheço exemplos de indivíduos que em 75, 76, não é? Foram, portanto, para a Europa do Leste, não é? Não tinham começado a professar e a igreja foi muito violentada à entrada da Frelimo, diga-se em abono da verdade, e voltaram de lá, aquilo que se diz com a cabeça lavada, lixiviada. Não tem outra coisa. Deus não existe. Você pergunta, ele não hesita em dizer que não existe. Eu não estou aqui para dizer que existe, que não é minha função aqui. Mas eu tenho um temor, como Descartes dizia, não é? Quando lhe perguntaram, colocaram esta questão da existência de Deus, René Descartes disse, olha, se Deus não existe, não perco nada. Prefiro acreditar que Deus existe, porque se ele existir, quando lá chegar, eu vou me arrepender de não ter acreditado que existe. Portanto, aqui digamos que é um meio pé à frente, um meio pé atrás. Aquilo que se diz uma suspensão do pensamento. Apoché, como diziam os próprios gregos. Apoché ou apoquê, tanto faz. Então, estes já não. Daí que muita consequência você vê desses indivíduos que não têm a existência de Deus nas suas cabeças. Há um deserto autêntico. Olha, quando se trata de receber uma missão para matar alguém, é tão fácil, é igual a matar uma galinha. E a escolha de Moçambique? E há pessoas que não conseguem matar galinha, outras nem conseguem ver a pessoa matar galinha, ok? Então, estes indivíduos, se de facto foram adestrados dessa maneira, não é? Vai ser um bocado complicado. São indivíduos que
morrem e fazem festa. Não tem nada a perder. Fazem festa. Quando morrem, os que ficam fazem festa, porque ele já foi recebido por Deus. Porque a missão deles é uma missão divina. Como dizia Jesus, minha missão não é, o meu reino não é desta terra, o meu reino é dos céus. Exato, mas olhando para a escolha da Moçambique, temos já alguns países vizinhos, o que é que efetivamente motivou este grupo a entrar para o nosso país e a fazer estes ataques? Eu não sei, mas eu vejo isto um plano urdido com muita antecedência, porque estes indivíduos, Ana Maria, saíram daqui do país há 20 anos no mínimo para estudar fora. Não foram preparados ontem. Exato. Porque os preparados ontem é outra coisa. Foram preparados há mais tempo. Eu penso que não vamos correr, ainda teremos mais tempo para analisar este problema, melhor até... Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos então analisar esta morte de Mahmoud Amoran. Dizia uma semana depois do assassinato do edil de Nampula, Mahmoud Amoran. Dr. Frangulos, que cenários políticos e jurídicos se esperam com este assassinato? Bom, os aspectos jurídicos tem muito a ver com o próprio processo de investigação. A polícia, não é, está a sonegar a informação que o público quer saber ou está a baralhar, no mínimo, está a baralhar as contas. Aliás, eu li num jornal da praça que o Ministério Público desmente a polícia. A polícia diz que tem suspeitos detidos e o Ministério Público, o patrono do trabalho da polícia, aparece a dizer que não é verdade. Ora, há aqui um aspecto jurídico que salta logo. Primeiro, por quê? Porque o Ministério Público, nos termos constitucionais, creio que é o artigo 236, número 2, perdoe-me se eu não bati certo, mas é ali perto. O Ministério Público é quem dirige a instrução preparatória. Portanto, o Ministério Público tem o poder, inclusivamente, de chamar a função de investigar. Portanto, enquanto que a Constituição diz que dirige, não é, a instrução preparatória, mas quem está permitido, o mais, o menos, que é fazer a instrução preparatória, que é efetuar, não dirigir. Quem dirige pode fazer. Este caso, pela sua complexidade, pela sua relevância, em princípio, o Ministério Público devia ter chamado para si a função de investigar. Os agentes da Polícia de Investigação Criminal, que são auxiliares por excelência do Ministério Público, estariam lá. O que não aconteceu. Não aconteceu, não está a acontecer. E mais, este caso, pela sua natureza, sua relevância, pelo seu interesse político que tem, né, devia inclusivamente, ao nível do Maputo, a Procuradoria-Geral, o Ministério do Interior, o próprio Presidente da República, não estarem só para mandar pésames e solidarizar-se com a família, que a família vai estar mais ou menos confortada, pelo menos se souber quem é o autor. Deviam ter criado condições de potenciar, não é, tudo que é necessário para uma investigação célere e melhor.
portanto, potenciar em logística, não é? Em recursos técnicos, humanos, para a procura da informação. Olha, fala-se de ter sido um indivíduo que foi visto, foi descrito, pelo menos toda esta semana o que tenho estado a ler, é que o indivíduo foi descrito com muita precisão por aqueles que o viram. Mas até hoje ainda não se disse se se fez uma reconstituição robótica do coisa, da cara do indivíduo. E em condições normais, a fotografia dele, não é? Já estaria a circular. Sim, a foto, digamos, computarizada, portanto, já devia estar a circular. Para quê? Para as pessoas ajudarem a localizar. O país tem condições de constituir esta imagem robótica para colocar... No meu tempo não tínhamos, mas agora parece que já existe. Nós, na altura, corríamos pedindo aos vizinhos, né? Você descreve como é que o cabelo é comprido, ou o cabelo é curto, é preto, é castanho, os olhos são... E ia saindo. Cara, é assim. Eu lembro que os sul-africanos, por pedido de Moçambique, quando foi da morte do meu colega, o Baltazar Júnior, não é? Porque o indivíduo que o matou fez ali uma espera que nunca mais acabava, né? A espera que ele saísse, estava em casa por acaso, e tinha o filho doente, e lá no fim do dia tinham que levar ao hospital, e como o indivíduo estava ali todo dia, foi visto, não é? Atirou a matar, tanto ela fazer a retaguarda, depois fez a reconstituição. Por quê? Porque o país pediu, não tinha os meios. Mas eu estou a falar de 20 anos atrás ou mais. E agora as coisas estão mais facilitadas. Eu não estou lá, mas eu acredito que nesta altura já deve existir. Então temos a polícia, temos a Interpol, o gabinete da Interpol, temos o laboratório, e eu nunca lá fui, até já temos laboratório na Beira, significa que já deve haver meios, deve existir meios, né? Deve existir meios, portanto, para poder constituir, digamos, esta cara. Agora, não me parece que houve, portanto, esta deslocação ou potenciação, não é? Ou afetação de recursos, nesse sentido. Exato. E mais, a busca de informação é extremamente importante na investigação. A província pode ter, mas a busca de informação exige muitos custos. Portanto, os poucos que devem existir lá, né, meios e pessoas, meios humanos e técnicos, devia ter-se reforçado. Eu lembro, eu vou dar um exemplo concreto, eu estive em Nampula, né, como diretor, tive um mega processo em que eu pedi ao diretor nacional da altura que me mandasse um reforço. Não porque eu fosse incapaz, mas porque o processo era complexo, tinha muitas diligências, com cumprimento de prazo, até tinha uns presos, tinha um bom número de presos, então era preciso um reforço. Eu pedi o reforço. Neste caso concreto, não me parece. Ora, o que vai acontecer é que, passado algum tempo, né, vai se dizer que, olha, não foi possível. E durante este tempo todo, não se dá nenhuma informação, e com todas aquelas justificações que nós conhecemos, da instrução preparatória que é secreta, do segredo de justiça, da presunção de inocência, e blá, 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 blá. E há esta contradição, mas eu tenho por fontes dignas, né? A Procuradoria, até podiam fazer um close aí assim, Procuradoria, portanto, quando contraria a PRM, que não houve detidos, mas a verdade é uma. E eu sei que houve um detido, até eu posso dizer o nome, saí dali, é um vereador, né? É um vereador, saí dali, mas o empreiteiro com quem o finado esteve a conversar em sua casa, onde ele foi, portanto, baleado. Saiu
e logo a seguir estava a ouvir que depois a polícia pegou um outro, né? Um outro vereador. Mas tira, mete, quer dizer, isto aqui parece um pouco, né? Aquela marcar passo, né? Que a gente faz quando está na formatura, marcar passo, 1, 2, ou bater bola em basquete no mesmo sítio. Exato. Então, isto aqui não vai trazer resultados nenhuns. O que vai acontecer é que vai se contaminar todas as provas, todos os indícios, e o público vai sendo intoxicado com a propaganda política. Porque enquanto isso, a propaganda política não para. E é preciso ver quem é que está a investir. Até prova em contrário. Neste caso concreto. Não há culpados. Não há culpado. Até prova em contrário. Há culpado, sim senhor, o mesmo culpado de tantas outras mortes que já houve. É até prova em contrário. Ora, e eu posso lhe dizer uma coisa com muita certeza, ou pelo menos proximidade de certeza. A Frelimo, neste caso, vai sair chamuscada. Por quê? Porque a Frelimo ou vai ter que aceitar a responsabilidade moral, né? Quando é que a responsabilidade moral vai ser da Frelimo? O governo é da Frelimo, a polícia é da Frelimo. É a Frelimo que governa neste país, todas essas instituições. Enquanto não aparecer quem é o autor, não é, material, o mandante, que é o autor moral, nunca vamos de saber. Então o que é que vamos dizer? Vamos dizer que o mesmo que matou todos aqueles outros, Sibas Macuacas, Carlos Cardoso, o Gilles Eustáquio, o mais próximo, é o mesmo. E nós sabemos quem é. Mas A outra é na eventualidade, não é? Aparecer o autor, né? E não indicar lá onde gostariam que indicasse. Porque aqui no aproveitamento político nós estamos a ver, e eu vou mostrar, né, com A mais B o que é que estou a dizer. Portanto, a Frelimo quer o aproveitamento político e nós nos lembramos disso. Então, aparecendo eventualmente um autor, mas as causas não forem apontadas para dentro do MDM e na pessoa do seu presidente ou na pessoa do seu presidente, há de procurar-se uma maneira de manipular este indivíduo para dizer que foi. Mas nessa altura está a encobrir o verdadeiro mentor. Portanto, a responsabilidade vai sempre para a mesma pessoa. Portanto, e nós já estamos a ver que este processo está a caminhar exatamente para aí, porque pelos seus contornos jurídicos e operativos, não está-me a parecer que vai produzir. E enquanto isso, nós estamos a ser intoxicados com propaganda. E eu vou dar um exemplo. Logo no início apareceu um apaniguado do G40, com a cara de bom samaritano, de santigo, a dizer que, olha, não vale a pena nós adiantarmos a procura do culpado. Um discurso bonito e apaziguador. Mas logo a seguir, né, estávamos a ler um escrito de um outro G40, lá a dizer o assassinato da Mourad e as expectativas do MDM. E ele escreve uma série de coisas, até faz referência a um outro jornalista, que logo a seguir ele saiu à rua e disse não. E eu não disse o que aquele jornalista, nós sabemos quem é este jornalista, não é? É muito militante nesta de desinformar. Mas só para esclarecer a opinião pública, o que é que será esse G40? O que é que quer dizer? Quem são os G40? O G40 é o famigerado grupo que foi criado no último consulado do presidente Guebuza para defender as suas ideias, os seus interesses políticos
políticos e, digamos que, torpedear aqui, os fazedores de opinião, chamando até mesmo no Congresso, voltou a atacar os tais apóstolos da desgraça. Somos nós, né? Então, até pensávamos que este grupo ia morrer, mas parece que está a ressuscitar com força, né? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que este processo, juridicamente, não há de ter, né, o seu resultado, o seu objetivo desejado, que é encontrar os verdadeiros autores, né, materiais para conduzir aos morais e colocar em tribunal para a sua sentença. Mas falou aqui que o partido Frelimo, que governa neste momento o país, poderá sair com uma imagem chamuscada se este crime não vir a ser esclarecido, mas também vozes há em que dizem que este crime tem motivações políticas, ou seja, qualquer partido neste país poderá estar envolvido. Já que falou da Frelimo, qualquer partido. Já que falou da Frelimo, que poderá ter, portanto, uma imagem chamuscada se este crime não vir efetivamente a ser esclarecido, e que responsabilidade também os outros partidos da oposição teriam neste crime? Estamos a falar do MDM, o próprio Morar sai do MDM e nós sabemos que teve antecedentes nada agradáveis ao sair deste partido, e também a Renamo. Que responsabilidades esses dois partidos de oposição poderão ter caso este crime não seja esclarecido? Bom, aqui eu disse a última vez, né, que este caso, né, o conflito, a Morane e o seu partido, né, e o seu presidente, não foi gerido o conflito pelos princípios básicos, digamos, até da civilização, o diálogo, a diplomacia. E quando é assim, as consequências são sempre imprevisíveis e o aproveitamento político à tabela. Nós podemos dar o exemplo do Trump. Hoje o presidente Trump está numa embrulhada, numa encrenca dos diabos, com este conflito, não é? E eu não sei se é Estados Unidos e Coreia do Norte ou é Trump e Coreia do Norte, mas a verdade é uma. No patamar em que as coisas estão, olha, um assassinato ao estilo de F. Kennedy, não é? De John F. Kennedy, não está fora de hipótese. Imaginemos que isso aconteça, não é? E pá, a partir daí há de haver muito aproveitamento político para dentro dos republicanos, dentro dos Estados Unidos. Os democratas não vão deixar a coisa passar, mas também os adversários, não é, do Trump, dentro e fora do próprio país, não vão deixar de fazer o aproveitamento político. E não só, porque logo a seguir, pronto, nos Estados Unidos não há eleições antecipadas nem intercalares, aquilo tem uma lei de sucessão, não é? Vai acabar o mandato, mas a ter consequências muito graves. Então, neste caso, eu disse que a coisa deu-se a mesma. Mas o que nós estamos a ver é que corre-se imediatamente a encontrar não bodes expiatórios, culpados. Há uma parte que quer se aproveitar disto e diz, olha, isto aqui foi antecedido com aquele outro facto. Logo, quem pode ter feito isto só pode ser o MDM. O MDM neste momento está a ser bastante penalizado com relação a esta morte e faz sentido. E o MDM vai ter que ser muito inteligente para sair-se desta. Não vale a pena a gente estar aqui a subestimar que isto aqui é uma crise. E ainda mais, há uma tentativa de generalizar isto. Quer dizer, empurrar este caso tanto para as outras províncias e tentar fazer e dar a entender o partido
MDM, que sempre disse que era um partido de paz, um partido sem armas, dar a entender que é um partido de assassinos. E eu vou dizer, vou explicar melhor. Quando tu pegas num jornal como este, não é? Onde tu tens o camarada, entre aspas, Raimundo Pachinuapa, a dizer: Simango assumiu o assassinato do presidente. Estamos numa altura em que o que está em foco é o assassinato de Amurano. Mas qual presidente? Tu abres o jornal, presidente Mongano. Mas nesta altura será de facto oportuno, vem a calhar o quê? O presidente Eduardo Mongano foi assassinado no dia 4 de outubro. Faria anos se estivesse vivo no dia 4 de outubro. O que é que quer dizer aqui? Simango assumiu o assassinato do presidente. E eu nem quero especular mais, porque esta afirmação... O título já sugere... Esta afirmação não corresponde aos factos reais. Portanto, não assumiu o assassinato, por aquilo que eu também tenho informação. Porque, inclusivamente, chegou-se a simular, não é? Apartar, portanto, o marido da mulher e dar a entender que se a mulher não ficar a confessar, ou o marido não confessar para lá onde ia, haveriam de matar a mulher. Mas o marido disse à mulher: olha, não cometa tamanha asneira, porque se for para nos matar, vamos nos matar a mesmo. Mas aqui vem assumir o assassinato. Não tem provas disso, este processo não foi um processo transparente e tudo mais. Agora, quando aparece a dizer isto, numa altura que temos um problema como este, quer fazer o quê? Quer dar a entender que este Simango, que é pai do que é presidente do MDM, é tão assassino, não é? Como o presidente do MDM, como o pai. É tão assassino como o pai. É isto que quer fazer ver. E entretanto, é completamente, né, desconjunturado, né? Nesta altura, deixa o processo correr. Estas declarações são mais do que gratuitas. Não faz sentido. Porque nós vamos ver que do lado da própria Frelimo não é porque tudo anda a contento. Não vai muito tempo que no próprio Congresso, creio que no segundo dia do Congresso, apareceu alguém, não é, a dizer que não dormia. O grupo todo não dormia enquanto Nampula, Beira, Climane e Guru estivessem nas mãos da oposição. E não passaram 10 dias, não é? Matou-se o presidente de um dos municípios que tirava sono. A este que é presidente daquele que é o braço armado da própria Frelimo. Exato. Na reserva. Exato. Agora, na reserva ou na reforma, lá o que seja. E isto não vai dizer que passou despercebido, até porque nós queríamos comentar naquele dia se não tivéssemos sido interrompidos e deram-nos a consumir uns 45 minutos com coisas que não nos interessavam. Portanto, para dizer o quê? A Frelimo quer a todo custo, não é? Porque transformou-se o MDM, isso não resta dúvida, basta ver o que aconteceu em 2013, 2014, não é? Transformou-se no verdadeiro adversário da Frelimo. Exato. Isso é líquido. E eu quero lhe dizer mais. A Frelimo perde na cidade de Maputo. A cidade de Maputo, quem ganha nas eleições de 2013 é a eletricidade de Moçambique. Porque desligam a energia e quando voltam a dar energia, a Frelimo já ia à frente. Vamos então... Então, era preciso anular esta força. É por isso que assistiu àquilo que aconteceu em Gaza contra o MDM. Exato, vamos então olhar para o outro ponto de vista. A Procuradoria contrariou a PRM, disse que não haviam arguídos, portanto, no caso Amurana. Ou seja, temos uma Procuradoria a dizer que não há arguídos e temos uma polícia a dizer que prendeu pessoas envolvidas no assassinato, ou supostamente envolvidas no assassinato de Mahmoud Amurana. Terá
terá sido uma prisão ilegal, arbitrária? É contrassenso por quê? Eu já expliquei que o trabalho de investigação é trabalho do Ministério Público. Aquilo que a investigação criminal faz é por delegação de poderes. O dono da investigação é o Ministério Público, através do Decreto-Lei 35.007 de outubro de 1945. Ok? Então, a Procuradoria não tem que vir desmentir isto, porque em princípio o processo devia estar com ela, devido à sua relevância, eu já disse, a sua relevância, a necessidade de uma investigação muito mais velada, cuidada, não é? Estando o patrono ali por perto. E a Polícia de Investigação Criminal requisitada como auxiliar por excelência do Ministério Público, né, era fazer este trabalho de investigação lá no Ministério Público, na Procuradoria. E não haveria de aparecer aqui para vir dizer que a polícia está a mentir. Mas qual polícia? De proteção? Ou a Polícia de Investigação Criminal? Qual é essa polícia que prende e investiga? É a Polícia de Investigação Criminal. A Polícia de Investigação Criminal tem uma dependência dupla. Portanto, funcionalmente depende do Ministério Público e hierarquicamente depende, não é? Já não do Ministério do Interior, mas do Ministro do Interior, ok? Então, não faz sentido. Mais uma vez, parece que estamos a tratar de duas, digamos, instituições diferentes, quando não é a mesma instituição. E uma até com, digamos, poder sobre a outra instituição. E aquela que tem o poder sobre a outra é que vem desmentir aquela menor. Que não deixa de ser uma coisa descompassada. Exato. Vamos então passar para o nosso terceiro tema da noite, desta feita. Dr. Frangulos, vamos falar das demolições na Matola. O município da Matola manda demolir mais de 50 casas de pessoas necessitadas, de pessoas que não têm para onde ir, de pessoas que viam aquela zona uma forma de começar a vida e, portanto, o município interrompe este sonho com a destruição destas casas, alegando que estas famílias construíram em locais impróprios. Como é que olha para esta situação? Acha que esta demolição foi legal, tendo em conta que eram pessoas necessitadas, pessoas que precisam de ajuda? Legal e moral são dois momentos, né, diferentes. Nem tudo o que é legal, digamos, é moral. Mas devia ser dentro daquilo que é chamada filosofia do direito, devia. O que acontece é o seguinte: trata-se de uma medida impopular. Por quê? Porque devia haver um equilíbrio, né? Existe o dever ser, portanto está na lei, e o nosso direito, eu já disse, infelizmente nós herdamos este nosso direito do francês, que é um direito muito mais ditatorial, um direito mais fascista, não é? Diga-se a bom da verdade, vem da monarquia, né? E temos o tal princípio de execução prévia, né? Que já não acontece do outro lado. Este princípio de execução prévia, se entende que a estrada tem que passar daqui, só dá um prazo. E depois vamos às indemnizações, não há aquela ponderação. Eu ainda estava a ver na televisão o edil, mas é o edil de Boano, mas o exemplo serve a dizer que, olha, nós vamos construir, não é? Mas naquela altura está a arrancar aquelas barracas, foram 15 barracas, e que aquela gente, até que construam, porque diz vamos construir, aquela gente, aquilo ali é a subsistência deles, não é? Então, veja só até que ponto
é que isto aqui é imoral na medida em que a pessoa se tem aquilo como a sua fonte de subsistência, tem filhos, não tem marido, né? O seu ganha-pão é ali. O que é que vai ser dos filhos? Não? O estômago não espera 2 dias. Um dia já é o máximo, dia seguinte já há problemas sérios. Tivemos o caso de uma viúva, por exemplo, com 3 filhos, que acabou de perder o marido há 2 meses e foi despejada e a casa foi construída e o vereador, penso que para a área das infraestruturas, e depois a dizer que tinha que ser e pronto. E depois é preciso ver que ou as autoridades anteriores àquela, que toma aquela posição, autorizaram, ou no mínimo deixaram construir. Não autorizaram, digamos que formalmente, mas toleraram que se construísse. E aquela gente gastou. Ao decidir que tem que passar dali uma estrada, tem que passar dali um passeio e tudo mais, tinha que sentar com aquelas pessoas e depois calcular, negociar. Aqui está mais um problema. Os princípios de civilização, para não haver conflito, né? Sentarem e dialogarem, não simplesmente usar, né? o direito do império, o ius império, não é? Você é que é o Estado, não é? Tem o poder de fazer e faz, não interessa as consequências contra aqueles cidadãos. É verdade que aqui diga-se a bom da verdade. Nem precisa de pensar muito. As eleições autárquicas estão ali perto, mas eles sabem sempre que vão ganhar. Por muitas razões. Uma delas, não há um controlo daqueles que vão votar em Boane, que vão votar na Matola. Quando chegar à altura, há onde vir indivíduos de Goba, indivíduos que pertencem àquela zona de Molotane, já na jurisdição da Muamba, não sei o quê, vão votar por Matola, vão votar por Boane, vão ganhar. Infelizmente não temos a delimitação muito concreta e eles é que têm o domínio. Eu dizia, enquanto tiver lá o STAI e o CNE numa confusão, num banquetear, isto vai ser sempre assim. Portanto, sempre sabem que sempre vão ganhar. Porque se de facto houvesse um bocadinho de receio de que se a gente violentar os eleitores, corremos o risco de não nos eleger, não haveriam de agir como estão a agir, com uma certa arrogância. Porque vemos esta arrogância não é só aqui, ao nível de Boane, ao nível da Matola, como vimos mesmo ao nível da cidade. Nós já vimos no início da construção desta circular, indivíduos foram tirados da zona da Malanga, foram atirados não sei aonde, lá para Muamba, em sítios onde não tem nenhuma condição, mas as pessoas, os indivíduos não ensaiam, não querem saber, tiram indivíduos, põem num sítio onde não há nem sequer escola, não tem água, não tem luz, não há problema. Exato. E sob o ponto de vista legal, acha que ir para uma zona e ordenar que famílias inteiras saiam desta zona verbalmente e ser um documento formal, isto é aceite também dentro da lei? Quer-me parecer que estas famílias tiveram apenas avisos e não um documento formal a dizerem que vocês, dia X, nós vamos destruir as vossas casas porque vocês estão em locais impróprios. É ilegal, não restam dúvidas se não há um aviso feito conforme mandam as regras, mas mesmo quando exista, não é, essa mesma, digamos, esse mesmo aviso, que é, digamos, o comunicar da decisão, da aplicação de um princípio administrativo, que é o tal princípio de execução prévia, não é? Nós queremos fazer passar o passeio daqui, queremos fazer passar a estrada daqui,
damos um prazo que por vezes não permite que a pessoa consiga tirar, sei lá, as portas, janelas, os zincos e alguns haveres lá dentro, quer dizer, não lhes dá tempo. E depois manda uma terceira pessoa que não tem mais nada, se não chegar a cumprir a ordem, chega ali, põe aquela pá escavadora, olha como é que se chama, está ali a demolir, a molgar aquilo tudo, está a mandar cá para a lixeira. Então, isso não é mais do que uma arrogância administrativa, não é mais do que uma imoralidade, porque aquelas pessoas é tudo o que têm. E quem manda fazer isso é alguém que quando chega a hora de ir almoçar, tem a mesa posta, garfo e faca, o seu bife, não é? Numa boa. Quando chega a noite, idem, aquelas pessoas não sabem o que é que vão fazer com as suas próprias vidas, era tudo quanto tinha. Em nome de organizar, sim senhor, organizar o teu município, organizar a tua cidade, mas é preciso encontrar os mecanismos humanos e humanizantes de resolver os problemas do seu município. Não é para você resolver todos os problemas hoje. Tem que passar hoje a estrada daqui ou o passeio. Será que o passeio é tão importante mais do que aquelas pessoas? As suas vidas, os seus filhos, que depois dali não sabem o que é que vão comer, porque dependiam daquela barraca. E no caso concreto, estamos a falar até de casas de habitação, que não sabem onde é que vão viver, vão passar a viver ao relento. Isso é desumano, é contra os direitos humanos, já saiu até da própria ilegalidade, é contra os direitos humanos. E eu penso que os direitos humanos, lá chama-se Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ou como é que se chama, devia intervir, ou no mínimo pronunciar-se, reprovando. A Liga dos Direitos Humanos devia se pronunciar. Comissão também porque, dos Direitos Humanos. Comissão Nacional lá dos Direitos Humanos, porque no mínimo é contra os direitos humanos. E os direitos humanos, quem viola não é o cidadão, não é o presidente do município, é o Estado que viola os direitos humanos. Exato. Vamos passar para o nosso último tema da noite. Dr. Frangulos, o município de Maputo, portanto, adquire carruagens de metro base. O que é que tem a dizer com estas carruagens que vão então permitir uma mobilidade mais folgada, digamos assim, na cidade? Vão remediar. Não vão resolver o problema, vão remediar. Primeiro porque, neste caso concreto, tratando-se de locomotivas, não são como os carros, em que vão em qualquer estrada. As estradas são todas comuns, mas não vai sair um indivíduo, por exemplo, de Matolagar, um indivíduo de Congolote, para a paragem da automotora, que vai se situar, sei lá, a quantos 1000 metros, a quantos quilómetros da sua residência. Quer dizer, os mais lovres vão continuar a ter prestação, porque eu não estou a ver a solução tão breve. A solução passa necessariamente por adquirir, não é? Transportes rodoviários em número suficiente para cobrir as rotas, não é? E depois organizar, porque também o problema de transporte não é só potenciar, não é? Uma cidade como Maputo com a frota, mas é preciso organizar. O pelouro dos transportes é um pelouro que exige uma organização e conhecimento de como se organiza o setor dos transportes. Por caso contrário, nós vamos continuar com muitos machibombos e com muitos problemas. Exato. E falando então
Em relação ao estado destas carruagens, destas locomotivas, o que é que tem a dizer? Penso que são Hão de se locomover durante o tempinho que puderem se locomover e podem se locomover durante muito tempo, mas uma coisa é certa, se a Nova Zelândia desfez daqueles que não vendeu, não abateu porque precisava de os vender e tudo mais, mas trabalham a diesel, pelo que eu sei, portanto, são altos poluentes com os problemas que a gente tem. Eu penso que até seria uma boa solução se partissem de Goba ou de Moamba para lá mesmo, para Sano Garcia, para Chicolaquala e tudo mais, do que virem para a cidade. Por quê? Porque nós estamos a falar no século em que nos encontramos com problemas ecológicos e ambientais muito sérios. Então, hão de ser poluidores de primeira classe, não é? Porque trabalham a diesel, porque são tanto uns motores obsoletos, não sei de quantos anos, 30 ou 50 anos, não sei quantos anos é que tem, mas, olha, somos a lixeira. Bom, se for de 30 anos, devem ter pago mais, porque o Governo decidiu, portanto, taxar as viaturas com mais de 7 anos de uso, com essas carruagens. Sim, e eles foram adquirir carruagens com muito mais anos de uso. Quer dizer, isso já se diz de boca cheia aí na praça, né? Mas como se trata do leão, não é? E nós somos os pequenininhos, portanto, a gente tolera, não vamos fazer o quê? Chama-se Pacto Leonino, eles é que mandam, mas a verdade é uma, é que não vão resolver o problema, que vão minimizar o problema, ponto final. Porque eu, se vi, parece que há de vir, as linhas vão passar de Goba, ou vem da Maacha, ou lá que seja. Portanto, vai resolver o problema daquele lado, com os sacos também de carvão, e mais as verduras que hão de vir para a cidade de Maputo e sair, mas não vai resolver grandes problemas. Exato. Obrigado, Dr. Frangulo, por ter estado aqui. Nós vamos fazer então um breve intervalo, já voltamos com mais notícias. Não saia daí, até já.